Pode começar? Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus, por esse dia e que a paz e o amor dele esteja no coração de cada um de vocês. Quero agradecer a presença de todos aqui presentes da imprensa, que está aqui nesta manhã. E o motivo, pelo qual nós estamos aqui é para esclarecer, uma notícia publicada ontem no final da tarde, na qual a gente deparou com aquela publicação da Polícia Civil, na qual se referia aqui a esta autarquia, e eu, como diretora-presidente, me senti no dever de estar aqui, levando a todos esses esclarecimentos. Bom, primeiramente gostaria de uma breve introdução, ressaltar que eu assumi esta autarquia em dia 28 de novembro de 2022 e fui convidada pelo prefeito, também na oportunidade, agradecer muito a ele nessa confiança que ele nos foi dada, porque é uma autarquia, na qual tem uma responsabilidade muito grande, quando eu assumi, e ele, me pediu, que eu tivesse, transparência, lisura e comprometimento. E da mesma forma, ele iria estar dedicando aqui, como sempre teve, o seu trabalho, os seus esforços, para que esse instituto se tornasse um instituto forte. Porque no passado, houve algumas irregularidades aqui dentro do instituto, e em relação, quando ele pegou, todo mundo sabe, isso já foi publicado, no site, que tinha apenas 30 milhões, então tinha uma vida curta esse instituto. E após, a sua gestão, esse instituto foi capitalizado, então seu patrimônio ele foi regularizado, todo mundo sabe também que aquele terreno, onde é hoje o Bahamas, ele vendeu na época até eu era vereadora, a gente aprovou o projeto que ele enviou para a Câmara para sanar, o Instituto, para realmente, dar sobrevida a esse Instituto, porque a preocupação dele era realmente, de estar tendo aí com os nossos servidores municipais. E também, não somente por essa capitalização que ele concedeu ao Instituto, todos os repasses, tanto do segurado quanto do patronal, é passado em dia. Então, ele nunca se furtou, a esses repasses. Então, assim, o que ele me garantiu, a sua palavra até hoje, se cumpre. Então, quero deixar isso muito bem esclarecido para todos. Bom, e quando eu vim para cá, eu fui tomar conhecimento de tudo que era realizado aqui dentro do Instituto. Para mim era uma novidade, era um desafio, muito grande, mas a gente teve todo um cuidado, em poder até, inclusive, para qualquer diretor que aqui assumir, tem que ser feito uma certificação para diretores, Então eu estudei, me preparei, para poder ser certificada, para também estar assumindo aqui, esse instituto. E no decorrer, desse meu trabalho, houve, algumas situações aqui, na qual esse acontecido específico, em relação a uma servidora aqui do Instituto, que estava, recebendo PIX, dinheiro, de servidor. E isso chegou ao meu conhecimento, então eu, logo quando eu fiquei sabendo disso, eu tive que tomar as devidas providências. Chamei o nosso assessor jurídico, o doutor André, e imediatamente foi orientada de abrir uma sindicância administrativa,
né, para apurar, né, dentro daquilo que estava acontecendo naqueles dias, se realmente existia índice, né, de alguma irregularidade. E após isso, né, eu fui levar ao conhecimento do nosso prefeito, e o nosso prefeito também, né, me recomendou, né, que isso era uma questão judiciária, né, não é uma questão política. Ele falou assim: olha, você tem que levar ao conhecimento do Ministério Público, e recomendo também, né, que se contrata uma auditoria contábil e que se tenha, né, uma auditoria contábil realmente que se fosse credenciada, né, ao Tribunal de Justiça, né, porque daria uma maior lisura e uma maior, né, confiabilidade. Assim foi feito, né? A gente fez toda essa parte administrativa e levamos isso, né, adiante, até mesmo porque a gente não tinha assim, conhecimento do que poderia, né, estar acontecendo. Nós não tínhamos dados nem nada, porque tudo que estava sendo feito, né, estava restritamente, né, dentro, né, de uma pessoa, né, que ela tinha gestão, né, tanto do sistema, né, do programa da Unimed, como também, né, nos recebimentos das pessoas que estavam vindo aqui dentro do Instituto. E isso, né, é o que assim a gente tem o conhecimento, né, que eu quero, né, ressaltar isso para todos. E em momento algum da minha parte como diretora, né, a partir do momento que a gente também teve esse conhecimento, imediatamente essa servidora foi exonerada. A partir desse momento, então, nenhuma mais dessas práticas, né, foram evidenciadas aqui dentro, né, dessa autarquia. Então, eu acho assim que dentro dessa minha fala, né, se tiver mais alguma coisa, eu gostaria até que o doutor André, né, se for alguma parte jurídica que eu deixei de falar ou de expressar, né, e vou deixar também para as perguntas, né, que possam vir aí estar tendo para a gente esclarecer. Mas isso é um breve resumo, né, uma breve introdução, para que todos tenham o conhecimento do que estava, né, acontecendo. Bom dia a todos. Queria agradecer a presença, né, e a abertura que os senhores estão nos dando para informar a população realmente do que os fatos que ocorreram aqui no IPSEM, né? A dona Marcelene explicitou bem o que aconteceu, né? Nós tivemos amparo irrestrito, tanto do prefeito Teró, que sempre atuou com lisura, recomendou que toda a parte da sindicância investigativa fosse conversado com a doutora Sandra, repassado para a doutora Sandra. Então, eu queria só esclarecer, porque nas notícias dão conta que a Polícia Civil investigou e apurou. Na verdade, começou a investigação através de uma portaria, uma sindicância investigativa, na qual nós verificamos que determinados servidores estavam pagando em espécie para essa investigada valores que deveriam ser descontados em folha de pagamento. Convidamos essas pessoas, esses servidores, eles relataram os fatos para nós. Depois, posteriormente, foi relatado para a Polícia Civil que tais fatos estavam ocorrendo. Inclusive, essa investigada dava recibo em nome do IPSEM para as pessoas que estavam pagando. Então, ao saber disso, o Instituto, através da dona Marcelene, enviou uma comunicação interna para mim para tomar todas as providências legais cabíveis dentro de um processo administrativo investigatório. Assim foi feito. Após a oitiva dessas pessoas e verificado que as mesmas haviam pago para essa investigada valores, isso não pode ser feito de forma alguma. Nenhuma autarquia recebe dinheiro em espécie, né?
abrimos essa sindicância investigativa, apuramos tudo, conversamos com o prefeito Derol, que sempre teve um carinho enorme pelo Instituto. Ele ficou bastante sensibilizado com essa situação, porque na gestão dele, ele sempre atuou com aportes no IPSEM para sempre manter isso aqui superavitário e conseguir pagar as aposentadorias para os servidores. Nos orientou para contratar uma auditoria, para não ter qualquer mácula nessa auditoria. Ele nos recomendou para contratar um auditor que seja credenciado junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. São aqueles contadores que o próprio juiz indica no processo de liquidação de sentença para fazer os cálculos. Assim foi feito, né? E conseguimos chegar naquela soma alta, exorbitante, né? Que, em virtude de ter testemunhos de 2010 para cá, essas práticas aconteciam diuturnamente, chegou-se naquele valor. Então, quero deixar bem claro que foi em conjunto, foi o IPSEM, o município de Patrocínio, a pessoa do prefeito Derol Marra, a doutora Sandra, o doutor Geraldo, que é o delegado da Polícia Civil, todos em conjunto, trabalhando para culminar no final nesse indiciamento, que ainda é apenas um indiciamento, cabe à doutora Sandra ainda denunciar e assim o juiz penal ratificar a denúncia e tudo mais. Então, queria deixar bem claro que a investigação não foi só da Polícia Civil. Começou dentro do Instituto, a dona Marcelina, assim que soube da situação, entrou em contato comigo. Fizemos todos os procedimentos após a sindicância encerrada, com o laudo do contador, levamos para a doutora Sandra e ela encaminhou para a Polícia Civil para acolher os novos depoimentos das pessoas que tinham relatado aqui dentro do Instituto e que se comprovou que as mesmas falas que foram ditas na sindicância foi dita na presença do delegado e que realmente havia essa prática dela de ligar para o servidor alegando alguma situação para receber os valores. E como ela tinha acesso ao programa, ela pagava essa linha de comando que era para cobrar o servidor e ficava com o dinheiro em espécie, né? Então, eu queria só deixar essa situação clara, que as investigações começaram dentro do Instituto, sempre a dona Marcelene cobrando, eu sempre cobrando, tanto o Ministério Público quanto a Polícia Civil, o prefeito sempre me cobrando que ele queria uma rapidez e uma agilidade nas investigações. Então, o trabalho em conjunto com o Ministério Público, Polícia Civil, IPSEM e Prefeitura, culminou no indiciamento dessa investigada. Ok? Era só essa a parte que eu queria deixar claro. Obrigado. Perguntas, né? Bom dia a todos. Jano Luiz da Rádio Módulo FM. Bom dia, Marcelene, doutor André, os meus companheiros aqui de imprensa aqui de Patrocínio. Marcelene, no final de ano de 2022, né, você foi nomeada diretora-presidente, né, do Instituto para garantir as melhorias, né, aos servidores ativos, aposentados e pensionistas. Quem é a ex-diretora? Antes eu assumi, quem era diretora era a Neuza Ferreira Neuzinha. Bom dia, Marcelene, também. Bom dia, Marcelene, também o André. Felipe, Rádio Difusora 95. Há rumores também sobre a sobrinha da antiga diretora do IPSEM trabalhar aqui na época no IPSEM, na linha de frente. Quando você assumiu a direção do IPSEM, ela saiu juntamente com a ex-diretora ou ainda teve a sua nomeação juntamente aqui no IPSEM? Não, logo quando eu assumi, ela já não estava mais, né? E ela provavelmente, não sei se saiu juntamente com a diretora, né? Ou se foi logo após, mas ela já não
né, não era mais servidora aqui do Instituto. Bom dia a todos, bom dia Marcinelo, bom dia doutor Zé Eloy do site Paz Online. Eu tenho 3 perguntas aqui, Marcinelo, mas é rapidinho porque uma se liga à outra. Eu queria saber quanto tempo ela atuou, ela realizou esse tipo de procedimento, porque foram quase 2,5 milhões de reais arrecadados, né? Se ela agiu sozinha, não sei se foi apurado pela Polícia Civil, também por vocês, que a sindicância iniciou aqui dentro, como você mesmo falou, e depois passou para a Polícia Civil, e se esses valores eles vão ser ressarcidos. Zé Eloy, primeiramente, pela última, né, pergunta, esse valor, né, o ressarcimento tem que vir a partir, né, de quem lesou o patrimônio, né, quem lesou o Instituto. E se realmente ela agiu sozinha ou não, isso aí não cabe a nós, né, julgar, fazer esse julgamento, porque eu não tenho esse conhecimento e não posso ser leviana ao ponto, né, de fazer suposições, né, e se tiver algo, né, ou alguém mais envolvido, né, teria que vir da parte, né, da investigação por ela feita, né, a ela. Essa Não, tem mais uma aqui, peraí. E por quanto tempo, se você sabe, por quanto tempo que ela atuou? Ela tem 13 anos de instituto, foi isso? Não, ela tem mais tempo de instituto. Ela é uma servidora bem antiga aqui dentro Sim. do instituto. O que levou a esse quantitativo de anos foi um depoimento de uma pessoa, né, de um servidor que falou que naquele ano ele já fazia esse tipo de pagamento para ela. Mas o tempo, mais ou menos, que ela daí, que ano que foi esse que o rapaz começou a fazer o pagamento dela? Porque eu tenho uma amiga minha que chegou a pagar, mas foi no final do ano passado, de 2023. Há quanto tempo atrás ela já fazia esse procedimento? Era feito por quantos anos já, anteriores? Você sabe, há 5 anos, há 2 anos, há 3 anos? É a partir... Se você quiser me dar uma parte, porque eu estou mais... nós chegamos nesses anos, inclusive foi citado salvo engano, pela Polícia Civil e demais meios de comunicação, há 13 anos. Nós chegamos na data de 2010 em virtude de um depoimento de um servidor que nos atestou, né, que em 2010 já tinha realizado pagamento em dinheiro nas mãos dela. Ele tinha que fazer uma cirurgia, salvo engano, ocular, e ela ligou para ele. Ela alegava várias situações, mas uma delas foi que esqueceu de jogar na folha de pagamento, vai dar problema no servidor, se ele não poderia vir aqui pagar. O que eu tenho aqui foi de 29 de novembro de 2022, uma amiga minha falou que passou para ela o valor de quase R$ 1.900 e é nesse sistema que o senhor me disse. Sim. Assim, nós conseguimos também investigar em virtude, talvez, dos recibos. Então, a pessoa sabe, o servidor não tem culpa de nada, ele é vítima, assim como o Instituto, certo? Ele pagou de boa fé, né? Como ele pagou de boa fé, ele sempre pedia um recibo. Ela assinava esse recibo e colocava que se referia a taxas de exames e guias para exames, e entregava. Nós, quando descobrimos isso, foi uma dificuldade para rastrear essas pessoas, mas no primeiro momento conseguimos 4 pessoas que vieram aqui no Instituto, nos prestaram esclarecimento e informou todos esses fatos que foram lastreados na investigação e na sindicância também. Com relação aos valores, tem um procedimento criminal, o delegado já pediu bloqueio de bens dela, não sei se tem algum bem, né? Tem conversa com ele ficou de notificar os cartórios para verificar se ela tinha bens e tudo mais. Mas concomitante ao processo criminal, em conversa também com o prefeito, ele já, quando passou a sindicância para a doutora Sandra, de imediato ele me falou assim, município e Epicentro vai entrar com a ação civil pública
contra ela para ressarcir os cofres. E assim foi feita, não tem a data de distribuição, mas no ano passado já foi distribuída a CP com o intuito, né, de recuperar pelo menos parte desses valores. Igual eu havia dito, todo procedimento legal está sendo tomado para a gente ser ressarcido desses valores que foram deixados de descontar na folha dos servidores em virtude da conduta da investigada. Alan, Jornal de Patrocínio, como já foi falado, está sendo televisionado e está ao vivo aí pela rádio, e foi divulgado em portaria já qual o nome da servidora, e como o senhor esteve falando, como vai ser restituído, eu quero entender o seguinte: esse dinheiro foi pego pelos aposentados ou foram também retirados pelo cofre do IPZEM? Porque se vai ser restituído, eu quero saber se vai ser restituído ao IPZEM ou a quem foi prejudicado e zelado. Foi zelado, não, foi prejudicado. Eu vou responder, depois o doutor, se quiser complementar, se não ficar bem clara a minha resposta. Em momento nenhum, né, o servidor foi lesado, vou deixar isso bem claro. Né? Ele fez a consulta, ele fez o exame, ele realizou tudo. Porém, o pagamento que foi feito não ao IPSEM, mas à servidora. Então, quem tem que ser ressarcido é o Instituto. Essa é a pergunta, não é? Sim. E o nome? Eu preservo o direito de não falar nomes. Eu acho que isso é uma questão da Polícia Civil. Até então, quando eu fiquei sabendo disso ontem à tarde, eu já estava saindo aqui 20 para 6, eu me deparei com isso, fiquei muito chocada, porque eu não pensei que isso ia sair assim ao público, da forma que foi. Então, né, se tiver de saber alguma relação ao nome, eu prefiro me reservar de estar citando aqui. Quero que vamos continuar aqui, porque a senhora falou em lisura, transparência, esclarecimento, falou em portaria, a portaria oficial e pública, que é uma autarquia. Porque as pessoas também perguntam a nós, lá de Uberlândia já vem falando qual o nome. Eu acho que como já tem uma portaria, já tem um trâmite legal, público, não é sigilo, eu não vejo motivo das pessoas não saberem. Não para prejudicar a pessoa, mas o questionamento que eu vim aqui é porque até falou aqui, ó, Neuza, que é a ex-superintendente, falou o nome dela, e falou em sobrinha. A gente quer fazer uma correlação. É sobrinha, é o parente da Neuza, por isso que há esse questionamento não da imprensa. O questionamento é público, notório, até mesmo dos aposentados que são donos desse instituto, são beneficiados, e eu acredito que não prejudica a superintendente porque é algo oficial. Essa é uma pergunta que o povo me fez e eu faço, e continuo a ratificar ele. Né? E outra pergunta que eu quero fazer à senhora, esperando também um nome, porque não é só eu, é a comunidade MPSC, por que houve a sindicância, houve a apuração e não foi dado o devido esclarecimento? Foi preciso levar isso adiante e a Polícia Civil tomar essa informação. Eu acredito que a senhora está falando em lisura, né? Volto novamente a isso, a lisura, porque se a sindicância aprovou, a gente vê nos jornais, etc., abriu uma sindicância. É público e notório. Então, as pessoas não somos donos disso, a imprensa aqui, mas os aposentados em si querem saber a realidade. E diante dessa palavra que a senhora falou, lisura, esclarecimento, eu acho que a população, a comunidade, os contribuintes, que é do município, precisam saber realmente dessa lisura. Eu acho que a gente não pode tomar se escurecer e me preservar, porque a senhora é presidente. A senhora e o doutor, eu acredito que tem a possibilidade de esclarecer muito mais. Senão não há motivo nós estarmos aqui em imprensa. Eu vou responder a minha parte, passo para o doutor. Bom, todos me conhecem, né? Eu fui vereadora durante 12 anos e durante os 12 anos do meu mandato, essa sempre foi a minha postura, né? E eu não tenho motivo por qual mudar. Então, eu nunca apontei dedo para ninguém, né? Eu nunca fui
uma pessoa que às vezes julgasse, ou até, às vezes eu até me recuava para não ter que fazer algo, né, que aquilo me contrariasse. Então, esse é a minha personalidade, né? E assim eu vou continuar permanecendo ser, aqui em qualquer outro lugar. E essa questão da lisura, realmente, eu como uma diretora, presidente, né, eu tenho que conduzir essa casa, essa autarquia, com responsabilidade. Então, eu não posso, em momento algum, nesse período que se passou, né, deixasse que o Instituto fosse penalizado por algo que não se tinha certeza, né, algo que estava sendo investigado. Eu não iria colocar aqui, né, os servidores que aqui trabalham, tanto os servidores, né, que dedicam aqui, a gente é uma equipe muito restrita, muito pequena, e que estão todos muito sobrecarregados de tanto trabalho a realizar, né, também, né, não iria, né, colocar, né, em momento nenhum em dificuldade os conselhos, né, que faz um ótimo trabalho, que atua com toda responsabilidade, sem realmente saber do que realmente estava acontecendo. Essa é a minha responsabilidade, como diretora, cuidar e preservar, né? Cuidar e proteger. Então, estava no momento, né, de investigatório, não poderia interromper e nem prejudicar, né, quem quer que seja, mesmo sendo a pessoa, né, agindo de forma errada. Eu não faço isso, né, e prefiro ainda, mesmo você tendo, Alan, retificado a sua pergunta, me preservar o direito de não citar o nome. Não, o doutor pode falar. O doutor está à frente do caso. Não, sim, claro. Como todos sabem, ainda encerrou-se um inquérito policial. Existem outras fases, né? Fases essas que vão atribuir à investigada a ampla defesa e contraditório, certo? Então, por esse motivo, falar o nome da investigada agora é atribuir um peso para o Instituto e também para ela, porque ela tem o direito de defender, desnecessário. Não sei se o delegado requereu a promotoria ou mesmo o juiz o segredo necessário, mas o certo é, tem documentos ali dentro que dependem de um segredo maior, né, tanto dela como de outras pessoas que pagaram, né, e também pelo motivo maior, que existe legislação que proíbe que qualquer servidor público, e nós estamos aqui na condição de servidor público, informe nomes e fotos de investigados. No caso agora ela é indiciada, mas não passou ainda pelo crivo do Ministério Público, tampouco pelo Judiciário. Então, quando o juiz denunciar pelos crimes que o delegado atribuiu a ela, o nome dela será divulgado tranquilamente. Mas na atual conjuntura, na fase que se encontra o processo, é apenas ainda uma investigação que foi avante. Então, por vedação legal, né, a gente fica obstado de falar o nome. Mas também, vocês da imprensa têm o acesso ao processo, tanto é que foi relatado em vários veículos, e no processo consta o nome da pessoa, bastando a pessoa buscar junto ao Judiciário e a Polícia Civil o nome da investigação. Está em segredo, doutor. Foi colocado em Está segredo, colocado em né? segredo de justiça. Eu posso mostrar também via o portal da transparência e exoneração de funcionário que ele quiser? Pode. Então, A gente tem a decisão dela em documento, tudo certinho. está muito lisurado. Então, eu agradeço. Marcelene, a ex-direção, o ex-diretor poderia ter notado algo diferente nesse período que ela trabalhou aqui, ou a ex-diretora, a equipe da ex-diretora passou desapercebido? Jane, eu não tenho como te responder essa pergunta, eu não estava aqui, né, não fazia parte, eu não posso responder por isso, né, em relação ao que foi no passado. Né, eu posso responder desde quando eu entrei e no momento que a gente identificou, a gente
assim, o mais rápido possível, tentou corrigir essa situação, né? Então, isso eu posso te garantir. Né? Agora, o que foi, o porquê foi, como foi, eu não posso, né, como eu disse, né, anteriormente, leviana de fazer essas colocações. Marcelene, a última pergunta. Se esses casos aí já aconteciam há tantos anos, né? Há relatos aí do ano de 2010, por que só agora que essa situação veio à tona, foi descoberta aí toda essa situação envolvendo esse dinheiro, mais de 2 milhões, como o próprio colega de imprensa mencionou, quase 2 milhões e meio de reais aí, porque só agora que isso veio à tona? É justamente porque, né, foi identificado isso aqui na minha presença, né? No momento que eu fiquei sabendo que estava vindo o servidor fazendo pagamento, né, através de PIX ou até mesmo em dinheiro para a servidora, sendo que aqui é um lugar que não recebe dinheiro, mas a gente faz pagamentos, né, de aposentadorias e pensões, foi aonde eu levantei esse questionamento e pedi rapidamente para ser averiguado, na qual o doutor André me deu todo esse suporte. Essa prática era fácil de ser notada por outras pessoas que talvez trabalhavam aqui no IBCEM na época, se caso acontecesse esse pagamento com outras pessoas, poderia ser notado também, percebido? Bom, eu também não sei te responder isso, como eu disse, não estava aqui. O que aconteceu, né, a pessoa, a servidora, ela tinha o acesso ao sistema, né, ela fazia a baixa, né, então, de toda a parte que era lançado nos olerites, né, ela não enviava isso e recebia, né. Agora, provavelmente, como, né, o próprio Zé Eloy falou, que uma conhecida dele falou que fez isso, veio aqui, fez o pagamento, era ela mesmo que ligava, né, para a pessoa e falava que não tinha sido descontado no seu olerite, que era para vir fazer o pagamento aqui. E a pessoa, né, de boa fé, o servidor, né, em momento nenhum estava achando que estava fazendo errado, né, pois ele estava pagando aquilo que ele devia. Então, não tinha uma forma, assim, de falar o que ela dava o recibo, né, o recibo que tinha recebido. Então, assim, agora, se alguém viu ou se alguém falou, né, e não foi tomadas as providências, eu não posso responder isso, porque eu não sei. Pode encerrar? Bom, então, né, eu assim, acho que ficou bem claro. Marcelene, eu queria te fazer uma pergunta antes de você encerrar. Pois não. Bom dia a todos. Paulo Ipeúca, sou presidente do Conselho Fiscal aqui do IBCEM. Queria só fazer uma pergunta a Marcelene e o doutor. Os conselhos fiscais previdenciários não foi avisado porque estava em sigilo dessa ação? O que aconteceu? E nós não fomos comunicados até então. Tudo bom? Olha, igual eu havia dito anteriormente, nessa sindicância envolveu um trabalho aí de buscar aqueles que estavam fazendo o pagamento e também a tentativa de quê? De não da parte investigada descobrir e atrapalhar as investigações, tanto da nossa sindicância, que é uma sindicância apenas administrativa, deixar claro, nós não temos poder de polícia, nós só investigamos, né? Demos oportunidade para ela de nos relatar o que está acontecendo, ela veio com o advogado e permaneceu calada, direito constitucional dela. Então, a gente teve que tomar todas essas cautelas para que não vazasse as investigações, até então administrativas, e a gente não sabia ainda os valores que tinha sido desviado, não sabíamos ainda da materialidade do crime, da autoria até então, né? Então a gente teve que fazer todo um procedimento para investigar e também não fazer um alarde para não atrapalhar as investigações. Não que essa alarde partiria dos conselhos, mas ainda assim a gente não poderia ser leviano de chegar para o conselho e falar: a pessoa X está fazendo isso sem ter o substrato probatório robusto.
Isso foi a questão. E a Polícia Civil também, da mesma forma, agiu com cautela e tudo mais, exatamente para não atrapalhar as investigações. Porque aí ela ficaria sabendo, tentaria esconder ou destruir provas, conversaria com servidores, falar, lá, você chega lá e fala que eu não fiz isso não, sabe? Essas situações. Então esse é o motivo de até então, né, o Conselho não ter sido informado das investigações. Doutor André, vou fazer uma última pergunta. A gente sabe que o IPSEM, para manter os benefícios dos aposentados e beneficiários, ele necessita de duas coisas: a arrecadação, a contribuição do funcionário público, e faz aplicações no mercado financeiro. Veja só, vocês citaram aí algo em torno de mais de 2 milhões de reais que foram captados por essa senhora irregularmente. Isso aplicado no mercado financeiro ao longo de 13 anos, a gente sabe que nos últimos anos aí a taxa Selic ela esteve na casa de 13,5% ao ano. Uma aplicação dessa no mercado financeiro, né, ela daria ao ano juros sobre juros, não dá para calcular de cabeça, mas vamos colocar aí 1% só ao mês, vamos baixar isso, né? 2 milhões, 1% ao mês, 10% seriam 200 milhões, 1%, 20 milhões, e já no segundo mês seria 2 milhões e 20, aí entraria o efeito bola de neve, né, do juro composto. Então, se a gente for isso, coloca isso na ponta do papel, esses 2 milhões vão se transformar aí numa bola de neve imensa, né? E se isso estivesse aplicado nas contas do IPSEM, talvez seria até uma garantia futura, né, da manutenção da vida útil do IPSEM. Vocês pretendem arrecadar esse dinheiro de volta, ter o retorno desse dinheiro? Pleitearam isso junto à Justiça para que, além do valor indevido que foi captado pela servidora, de forma regular, ele possa ser retornado ao IPSEM? Corrigido, né? Corrigido, né? Esse valor de 2 milhões e 481, ele foi apurado pelo contador judicial, pelo perito, e ele, em cima desses valores, ele inseriu, né, os juros e a correção legal. Né? Então esse valor fechado, 2 milhões, já é até a data que ele nos enviou lá. Então não da forma que o senhor falou, porque a gente não tem nem como cobrar isso, porque o judiciário não vai aceitar essa questão se fosse aplicado e tudo mais. Mas aqui dentro desse valor já está inserido os juros de correção monetária, mês a mês, ano a ano, desde lá de 2010 até agora. Está tudo no laudo mesmo que foi feito, ao pedido do nosso prefeito, né? E esse laudo tem uma lisura completa, irrefutável, porque a gente buscou o contador junto, que ele é credenciado junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor, me tira uma dúvida aqui, o senhor me perdoa se essa pergunta for meio fora. Também às vezes eu nem entendo direitinho. Presta aqui, por favor. Muito obrigado, Zé. Não sei se essa pergunta vai ser pertinente, se eu me desculpa se ela for meio fora de contexto. O IPSEM, ele atua como intermediário, não é isso? Ele tem um convênio com a Unimed, existe uma consulta médica, eu venho aqui, tiro uma guia aqui, num valor menor, né, pela Unimed, depois a Unimed paga o médico. Se eu pago com uma pessoa que não é o IPSEM, como é que esse dinheiro vai lá para a Unimed? Vai pagar essa consulta? Vai pagar esse exame? Como é que é feito? O IPSEM pagou, ela conseguiu fazer uma estratégia do IPSEM pagar essa consulta, pagar esse exame e ficar com o dinheiro? Como é que foi feito isso aí? Ela conseguiu fazer essa jogada e o IPSEM paga rigorosamente em dia todos os convênios. É uma opção para o servidor, porque a gente sabe que nem todo servidor ofere uma quantia mensal que dá oportunidade para ele custear. Então esses convênios buscam o quê? O servidor que está sem valores para custear exame,
e médico, ele vem cá, busca a guia, depois quando ele utilizar essa guia, retorna para cá, para controle, e depois a Unimed manda para nós o relatório com o nome do servidor e tudo mais, e o valor gasto. O IPSEM, cumpridor das suas obrigações, efetua o pagamento para o convênio, certo? Ela, sabendo, ela dominando essa parte da financeiro, ela cortava as pessoas. O valor já tinha sido repassado, né, para a Unimed, né, e ela ligava para a pessoa e falava: ó, paga para mim aqui. Que não foi descontado dessa vez. Arrumava um ardil qualquer. Eu vi Né, falava que vai dar problema para o servidor. O servidor, tanto é que ele estava efetuando o pagamento de boa-fé, ele pediu um recibo, né, para guardar ali que realmente ele pagou. Apostava também na credibilidade do Instituto, né? Sim, claro, sem dúvida, né? A pessoa trabalhava aqui, nunca o servidor ia imaginar que a pessoa estava fazendo isso, né? Mas ela criou esses ardis aí para justamente receber esses valores, né? Fechou a conta? Passou a renda? Bom, então, encerrando, a gente agradece, né, a presença de todos vocês e falar também, né, que eu sempre, né, tenho uma responsabilidade muito grande, um compromisso muito grande em relação aonde eu estiver, né? Então, eu sempre peço sabedoria para Deus, né, me orientar, né, e conduzir da melhor forma. Então, tudo isso que está acontecendo, né, jamais a gente gostaria de estar vivenciando, né, isso em lugar algum. Mas faz parte, né, do meu trabalho, né, faz parte da minha posição. Então, a gente tem que isso, né, deixar bem claro a todos, né, em relação a isso, porque é algo realmente, né, que vem aí a estar sendo discutido agora, né, levantou agora isso, e acredito que dentro, né, do possível, né, isso aí vai ser esclarecido de qualquer forma, né, que todas as providências já foram tomadas, e pedir a Deus, né, que Ele sempre permaneça aqui conosco, né, a sua presença, para Ele nos dar força, né, coragem e sabedoria, né, para conduzir todo esse ministério, né, que eu acho que é um ministério, você está, né, como uma pessoa, né, à frente de uma instituição na qual preserva o patrimônio do servidor público, de uma relevância muito grande. Mas, muito obrigada a todos.